Boa noite, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. É um prazer, uma alegria. Mais uma segunda-feira estar juntamente com os irmãos no nosso podcast diário, de toda segunda-feira, toda semana. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse, Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias nessa terra. É o tema de hoje, dessa noite. Nessa feita estamos aqui com o presbítero irmão Romão, aqui do nosso templo central, que Deus abençoe, e também o diácono irmão Gessé, ali da congregação do Nova Esperança, com certeza os irmãos já têm acompanhado os últimos dias, os noticiários, sobre as guerras, as grandes guerras, que têm se intensificado, Estados Unidos, Irã, o alarme de uma terceira guerra mundial. E muito se pergunta, será que nós já estamos caminhando para o final dos tempos? Será que Jesus Cristo já está voltando, já está às portas? E neste tempo, infelizmente, muitos irmãos, muitos cristãos que conhecem as Escrituras acabam se esfriando um pouco e desacreditando do retorno de Jesus Cristo, da volta de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Já dou aqui o meu boa noite ao diácono irmão Gessé, para estar dando as suas considerações iniciais. Graças a Deus, Pai do Senhor Jesus a todo mundo. A gente fica feliz de estar participando com os irmãos, que estão sempre aí antenados com vocês, acompanhando os podcasts, ouvindo os temas. Na grande maioria das vezes, os temas são bem atuais e pertinentes e a gente fica feliz de estar participando com os irmãos. Glória a Deus por isso. Presbítero irmão Romão, boa noite. Boa noite, irmão Gessé. É uma alegria essa oportunidade que Deus nos concede para conversarmos um pouco sobre a vinda iminente de Jesus, sobre os sinais desses últimos dias, e que nessa noite possamos ser edificados e possamos estar aguardando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E muitas pessoas elas pegam o contexto do que está acontecendo hoje, dos nossos dias, e principalmente comparam ou trazem os escritos do Apocalipse, por exemplo, que é o último livro da nossa Bíblia Sagrada, que fala sobre questões proféticas dos nossos dias, a volta de Jesus Cristo, E o interessante que eu gosto do livro de Apocalipse é que ele não fala apenas do fim do mundo, mas ele traz uma revelação profunda à nossa alma, de como nós cristãos devemos estar portados diante de Deus, diante dos homens, tendo o exemplo nas Sagradas Escrituras. Sabemos que o livro do Apocalipse ele mostra o plano de Deus, a tão esperança nossa de um dia podermos estar com Cristo na Nova Jerusalém. Eu acredito que esse seja a nossa principal esperança, e nos dias de hoje, para nós já entrarmos no assunto, os sinais antecedem a vinda de Jesus Cristo. Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam a Jesus Cristo sobre os sinais, Jesus Cristo falou: nos últimos dias virá guerras, rumores de guerras, pestes, fome, então essas coisas que estão acontecendo hoje já aconteceram no tempo de Jesus Cristo e vem acontecendo no decorrer da história. Então, quando a gente olha para o mundo hoje, parece que tudo isso já está acontecendo. Parece que nós estamos vendo as Escrituras e temos a mesma visão que os discípulos tiveram na época de Jesus, de que ele em breve voltaria. Eu gostaria da opinião dos irmãos, tanto do irmão Gessé quanto do irmão Romão, acerca desses sinais hoje, porque muito se alarma sobre a volta de Jesus Cristo e os sinais são evidentes, irmão Gessé? Eu penso que, de fato, na medida que a gente vai lendo o texto bíblico, que a gente vai refletindo sobre ele, eu tenho a impressão, às vezes, como se nós estivéssemos lendo um jornal dos dias atuais. Quando eu leio principalmente o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é o capítulo que é o sermão profético, E na medida também que a gente estuda o livro do Apocalipse, parece que nós estamos lendo um jornal que saiu na manhã, desta manhã, e ele está fresquinho. Por causa de tudo que vem narrado no livro, E tudo que vem acontecendo no mundo atual, e a gente tem que reconhecer que o mundo que nós estamos vivendo, ele assumiu uma forma que, penso eu pelo menos, ele se tornou caótico em todas as esferas da existência, Nós podemos falar do ponto de vista político, do ponto de vista econômico e principalmente do ponto de vista social. A sociedade ela está vivendo em um clima de insegurança
de insatisfação, frustração em vários sentidos, e a gente percebe que todas essas coisas, em todas essas áreas, né, eles afluem para essa ideia de que estamos de fato vivendo os últimos dias, e a sociedade, através do seu comportamento, e a gente percebe o grito de desespero da sociedade pedindo ajuda aqui e acolá, se dá pelo fato de que nós estamos vendo o cumprimento profético de tudo que foi deixado a nós como registro, né? E também hoje o mundo ele anseia por uma paz, né, irmão Gessé? Hoje ele anseia por uma paz que o mundo hoje ele quer descanso, quer que não haja guerras, né? Até nós tivemos ali o presidente americano, né, conclamado homem que promoveu a paz de certa forma, mas nós sabemos que tudo caminha para o fim. Todas as coisas caminham para o fim, para a volta de Jesus Cristo, né? E como nós estamos falando aqui de Mateus capítulo 24, né, uma das coisas que mais fala, que Jesus Cristo fala, que mais impacta, é que o amor de muitos se esfriaria. Pelo multiplicar-se da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós vemos isso, né? Até pouco tempo atrás estava ouvindo um professor de geopolítica falando que ele se assusta com o panorama social do mundo atual, que estoura-se uma guerra, né? Que hoje no mundo tem aproximadamente de 13 a 17 guerras simultâneas. Dá 2, 3 dias daquele alarme, daquele medo, mas depois parece que se tornou algo banal e já se caiu no esquecimento, e a guerra está acontecendo, as coisas estão caminhando para o fim, né? E muitas das vezes isso acaba influenciando em nós cristãos, que às vezes acabamos não percebendo que Jesus Cristo está às portas e não preparamos a nossa vida espiritual, né? Acredito, irmão Romão. É verdade, irmão Josias. A palavra de Deus ela é tão perfeita, né, que, salvo engano, Billy Graham falou que a palavra de Deus ela é mais atual que o jornal de amanhã. Verdade. Então, na palavra de Deus nós conseguimos encontrar respostas para a nossa vida. Ela é a bússola, né, de todo ser humano, ela é a âncora da nossa alma, ela é o pão da vida que alimenta, que sustenta a nossa fé. E quando Jesus falou da parábola também das virgens, aplicando a vinda do noivo, é interessante que todas as virgens dormiram, tanto as prudentes quanto as imprudentes. E nos dias atuais nós temos visto uma sonolência espiritual, uma psicoadaptação, a estagnação muitas vezes, na insensibilidade, muitas vezes com o sofrimento do mundo, né? Com a perdição das almas. Parece que a mazela do próximo ela não tem tocado o nosso coração para a igreja se humilhar e atrair a vinda do nosso Salvador e cumprir o ID, né? Nós estamos num tema da Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina, na convenção da evangelização, e a igreja precisa despertar para a evangelização. Quando o mundo for evangelizado, a glória de Deus for manifesta, a criação ela anseia a manifestação da glória dos filhos de Deus. Então, quando isso se cumprir, a glória de Deus ser manifesta em todos os povos, todas as línguas, todas as nações, nós podemos clamar Maranata, e que nós possamos fazer parte dessa geração que vai levar o evangelho aos povos não alcançados, que não vai temer a própria vida. Nós vivemos um avivamento morável, onde os cristãos vendiam-se como escravos para evangelizar os escravos, né? Onde nós lemos ali o livro da fé, os heróis da fé do Orlando Boyer, homens deixaram a tecnologia, países industrializados, para dar a sua vida no campo missionário, para passar malária, fome, peste, perseguição. João Patton, no meio de uma ilha entre os antropófagos, né, os canibais, David Livingstone desbravando a África, né, e tantos outros homens de Deus que deram a sua vida para que hoje o evangelho alcançasse aqueles povos. David Brainerd, entre os índios, entre os salvícolas, e tantos homens que fizeram a diferença. E a igreja ela precisa cumprir o ID. Então, nesses últimos dias, embora estejam acontecendo, em todas as gerações vai acontecer guerra, rumor de guerra, maremoto, tempestade, tanto mal, né? A figura do próprio Nero, que sempre se faz a cada geração através de um Hitler, através de tantos outros déspotas que fazem a maldade, né? Sempre vai haver esses líderes, mas sempre vai haver um povo
um povo separado, zeloso e de boas obras que vai esperar a vinda do Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela fala que quando a palavra de Deus for ministrada a todos os homens, forem conhecidos a palavra, então virá o fim, né? Isso também acaba sendo semelhante a que Jesus Cristo falou, que tudo isso é o princípio das dores, porém ainda não é o fim, né? Nós estamos vivendo dias com problemas, estamos vivendo dias caóticos, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, porque hoje, se nós estamos aqui conhecedores da palavra, porque existiram homens, né, que, como o irmão Romão falou, se entregaram para a obra de Deus, e o evangelho que eles pregaram nos alcançou, e portanto nós somos gratos a Deus por isso. E nós, nesse tempo, ainda tem pessoas que precisam ouvir a palavra, né, precisam conhecer também que Jesus Cristo está às portas, né? Eu lembro bem, mesmo criança, mas meu pai sempre falava que quando chegou nos anos 2000, parece que as igrejas estavam abarrotadas porque Jesus Cristo ia vir na virada do ano 2000, né? E aí deu 2001, já estamos em 2026, Jesus Cristo não veio e muitos se esfriaram, né? Muitos acabaram pensando, Jesus Cristo não volta, né? Até essa semana teve um colega meu de trabalho que nós conversando sobre a questão ali dos últimos dias, sobre essas guerras, e ele olhou para nós, para mim, para o meu supervisor, e falou, eu acredito que Jesus Cristo não venha mais. Jesus Cristo não vem mais porque já passou tanto tempo que se fala da volta de Jesus Cristo que já perdeu até a esperança, né? Então, entra muito nesse ponto, né, da busca por Deus nos ambientes trabalhosos, em tempos trabalhosos, mas também pessoas que colocam tanta esperança ou até mesmo acabam se auto-frustrando, né? Que Deus não frustra ninguém, as pessoas acabam se frustrando consigo mesmas, né? Então, são muitos problemas, muitas questões que acabam influenciando a decisão de muitos cristãos, de muitas pessoas que estavam no caminho com Deus, mas agora acabam pensando, poxa, Jesus Cristo não vem, né? Que acredito que alguém que talvez ouça essa live, esse podcast também possa ter esse mesmo questionamento. Será que Jesus Cristo realmente está voltando, né? E isso passa muito por busca a Deus, por pensar, ter a mente ligada em Deus, ou até mesmo muitos acabam se esfriando, como nós já estamos falando aqui, deixam de orar, deixam de buscar e acabam deixando se levar por outras interpretações, né, irmão Gessé? Acabam se deixando levar por ventos e acabam se distanciando da fé. Na verdade, eu penso comigo, né, que nós estamos vivendo, e isso vem de longo prazo, né, é um trabalho metódico, específico, sistemático e muito bem organizado de dessensibilização social. Nós percebemos, por exemplo, teve um caso agora recentemente, eu vi isso, né, eu pude assistir isso, de uma mãe que estava andando na rua, né, com o bebê no colo, de repente ela achou um bueiro e ela deixou o bebê ali. E saiu andando como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Então a gente percebe que as pessoas, elas estão perdendo a sensibilidade. O apóstolo Paulo, quando ele é usado ali pelo Espírito para falar para Timóteo, ele diz que o Espírito expressamente dizia, né? E o termo expresso ali diz respeito a algo que é veemente, que causa desconforto, que causa incômodo na alma de Paulo, e Paulo se obrigava a compartilhar o que o Espírito estava dizendo para ele. O Espírito dizia que uma das características que marcariam a geração que antecederia a própria vinda do Senhor, a manifestação dele, seria a incapacidade que o ser humano tem de sentir a própria afeição natural. O pai e a mãe, independente de qualquer que seja a cultura, quando a criança nasce, ele já desenvolve afeição por aqui, no processo de gestação e sucessivamente. Eu tenho meu neném, o Davi tem 2 aninhos e pouco, meu Deus, é o nosso xodó. Mas a gente percebe que até esse tipo de coisa hoje o mundo está se perdendo, não se sente mais afeição por filhos. Esse dia eu tive a experiência, por exemplo, de conversar com uma mulher, dona de uma empresa, e ela falou assim que o filho dela já é maior de idade, inclusive, e ela não tem nenhum tipo de afeição por ele, já tem mais de 1 para 2 anos que eles não conversam e moram no mesmo terreno, praticamente. Então ela não desenvolveu esse tipo de coisa, ou ao longo do tempo ela perdeu, e eu tive a oportunidade de evangelizar ela e falei sobre famílias disfuncionais. E essa é uma questão que ela é muito séria, porque embora a gente esteja aplicando, dizendo que o mundo ele está vivendo esse esfriamento de afeição natural, de amor, tanto próprio, né, porque a taxa de suicídio, de martírio, de autoflagelação vem crescendo, depressão, a ansiedade, pessoas que perderam o amor próprio
e sofrem por causa disso, e pessoas que perderam o amor para com o próximo, né? Então a gente percebe assim, eu vou usar como referência, por exemplo, a gente costuma citar o caso da janela aberta, do dia que Davi caiu em adultério com Betseba, mas o dia da queda não foi quando ele chamou ela para vir para o quarto. O dia da queda foi no dia em que eles sentaram na mesa, onde toda a liderança sentava para almoçar, e ele tocou na mão, ele tocou olhares, entendeu? Então ele pouco a pouco foi minando aquilo que era do escopo da sensibilidade, ele perdeu totalmente, e quando viu ele estava na situação que estava. O homem, e dos dias atuais, a sociedade como tal, uma sociedade que se revela como uma sociedade extremamente doente, né? Carente de atenção, carente de assistência. O grito dessa sociedade, como frisou bem o irmão Romão, ele está chegando aos ouvidos da igreja, e a igreja é a resposta para esse clamor. Verdade. Então nós temos que cuidar para que essa dissensibilidade que assola a sociedade como um todo, hoje a gente vê em todas as esferas, né, também não entre nos nossos redis. Verdade. Porque se nós formos dessensibilizados, quem vai escutar o clamor? Não é uma questão de não entre, é uma questão que já está entre nós, é uma questão de nós vencermos a apatia espiritual, a frieza espiritual, a insensibilidade, e praticarmos o que Deus disse quando o templo foi inaugurado: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, né? Aí vem o avivamento. Nós precisamos de humilhação, de oração, de buscar a presença, rasgar o nosso coração e nos humilharmos e vermos a mazela que a sociedade está vivendo, a mazela que nós estamos vivendo espiritualmente, e termos fome, termos sede da presença de Deus. E quando o Espírito Santo vier em poder, em glória, em manifestação de dons e da verdade, aí nós vamos ter um reavivamento. E é só esse reavivamento que vai fazer a diferença. E é interessante também que quando Jesus fala sobre o amor de muitos se esfriará, né? O processo de esfriamento, ele é demorado. Verdade. Nada esfria do momento para o outro. Por exemplo, eu esquento a chaleira, fazer um café é bom para nós, falta um café para nós aqui, né? Verdade. Demora para esfriar aqui, mesmo o ar estando ligado. Então a gente percebe que é um dia processo, sem orar, um dia sem jejuar. Processo, sabe? Eu isso. estava lendo a Bíblia esses dias, e eu quem me conhece, né, como pregador, como ensinador, sabe que eu sou uma pessoa que eu percebo alguns detalhes assim que às vezes passa batido. Mas eu acho muito curioso o fato de que quando Estevão está falando ali sobre Moisés, ele começa dizendo assim: e nesse tempo nasceu Moisés. Sabe? Moisés era a resposta para o seu tempo. E a igreja, nós como igreja, né? Nós somos a resposta para essa geração. Eu ministrei ontem à noite ali no Yacht Club, e eu falei assim, para termos uma sociedade sarada, precisamos de famílias curadas. Verdade. Nós somos, de fato, a resposta para essa sociedade. Eu costumo dizer que a última trincheira, a última cerca, a última divisória da sociedade, do colapso, somos nós, a igreja. Então nós precisamos, em caráter de urgência, nós que estamos aqui falando, né? E sentimos a presença de Deus dizendo isso. Aleluia. E a igreja que vai ouvir ou está ouvindo, ela precisa entender que nós somos os agentes de Deus para esse tempo. Para esse tempo. Moisés nasceu para esse tempo, o tempo dele. Mas Moisés morreu e passou o tempo dele. Então nós somos, irmão Romão, irmão Josias, nós somos a resposta para esse tempo. Que os nossos jovens e adolescentes, glória a Deus, eles sejam alcançados por essa ideia. Amém. Que essa ideia é Deus quem coloca em nós, é de Deus, de que nós somos a resposta para essa sociedade. Aleluia. Que nós somos a resposta para esse povo, que a gente percebe que o clamor é alto. Eu tive uma experiência esses tempos atrás, irmão Romão, onde eu tive um arrebatamento de espírito, e Jesus me levou num quarto. Eu entrava pela porta do quarto, e quando eu chegava naquele quarto, no cantinho do quarto tinha uma moça sentada em posição fetal, com o cabelo caído na frente dos joelhos, naquela posição, e eu me perguntava naquela visão, o que acontecia com aquela moça? O Espírito de Deus me dizia, olhe para debaixo da cama. E quando eu coloquei a cabeça para ver embaixo da cama, tinha uma entidade espiritual, e na testa dela estava escrito, depressão. Tem muita gente precisando de assistência, e se nós formos tomados por esse esfriamento, essa gente não vai ter a que recorrer. É verdade. Por isso que a chama não pode apagar. Não, a chama não pode apagar, e a igreja ela precisa também se posicionar. Exatamente. Né? Porque é aquela questão, Deus ele fala, Deus ele está constantemente falando conosco, né?
que nem o irmão Jessé estava falando de Moisés, eu estava lembrando de Samuel também. Deus precisava de um sacerdote, precisava de um profeta. E chamou Samuel, Samuel. E ele não tinha aquela intimidade para responder devido. Né? Aí ele fala com Eli, ele sabia quem era, mas Deus não tinha falado com Eli. Então, são gerações que talvez ali é um confronto de gerações, porque ele já era um cara mais maduro, um cara mais velho, pode dizer assim. Corrompido, vamos dizer. Aceitou a corrupção. A família dele, né? E nós temos um Samuel que está começando. Né? Então, o Jessé falou uma coisa muito importante. Nós, hoje, somos a resposta para o mundo. Exatamente. Ficamos com essa frase. Nós somos a resposta para esse mundo. Porque nós precisamos nos posicionar, porque Deus nos capacita, Deus nos dá os dons, Deus nos enche do Espírito, Deus nos inflama, e nós precisamos também se colocar à disposição de Deus para falar, né? E cremos que Deus nos usará para este tempo. Às vezes eu me pego perguntando, sabe? Se a igreja não cumprir com o seu papel, se a igreja não emprestar os ouvidos aos que precisam e clamam e pedem, para quem eles vão recorrer? Para quem que eles vão recorrer? Então, nós temos que ter esse entendimento de que nós somos os agentes de Deus para o nosso tempo. Como diz em Romanos, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Exatamente. Então, precisamos pregar esse evangelho, precisamos testemunhar, precisamos perseverar em buscar ao Senhor nesses últimos dias. Porque, às vezes, uma palavra, um folheto, uma oração pode mudar uma vida. Teve vezes de Deus me despertar em oração por uma pessoa numa madrugada, do nada, lembrar da pessoa, orar pela pessoa, e no outro dia eu saber que a pessoa foi morta a tiros. Mas Deus é que sabe o último momento, ou que ela precisava de uma oração para, embora estivesse agonizando, ela clamar a misericórdia do Senhor. Então, uma oração de uma mãe, uma oração de um pai, uma oração de um líder. E o que nós estamos precisando hoje é voltar à oração. Como nosso irmão falou, o esfriamento ele não é de uma hora para outra. Não. E o sapo, né? O sapo, se tu jogar um sapo numa panela de água fria e tu for fervendo, ele não se dá conta. Ele vai, porque vai fervendo devagarinho, e ele é cozido, porque aos poucos ele vai esquentando aquilo ali, né? Exatamente. E há quem diga que o direito internacional, muitas vezes a intervenção, ela funcionando num país, né? Que a soberania dos países pode se comparar dessa forma. Muitas vezes nós somos influenciados pelo direito internacional, e a igreja, de qualquer forma, também pode ser influenciada pelo mundo, né? E teve um tempo em que hoje nós estamos vivendo que parece que a igreja quer atrair o mundo com as coisas do mundo. E a igreja nunca precisou do mundo para atrair, a igreja sempre precisou do poder e do Espírito Santo. Nós não precisamos de estratégias humanas, nós não precisamos de palavras de sabedoria humana, nós precisamos do poder do Espírito Santo. E quando o poder vir sobre a nossa geração e nós clamarmos, o avivamento vir, a manifestação da glória de Deus será tamanha que não vai importar se o pregador é um grande teólogo, se ele faz uma boa exegese do texto, porque a Assembleia de Deus, ela cresceu e nasceu muitas vezes com pessoas indoutas, sim, que deixavam enxada na porta da igreja porque vinham direto da roça, com os calos nas mãos, com as roupas sujas, suados. Mas quando eles abriam a boca para cantar o hino da harpa, a lágrima caía, a glória de Deus caía. Os pastores, às vezes, não tinham um linguajar, um português rebuscado, correto, mas na simplicidade que eles tinham, Deus manifestava a sua glória. E hoje nós temos tantos artefatos, nós temos teologias intermináveis, nós temos, né, a discussão se Jesus vem antes ou se Jesus vem depois da grande tribulação, e degladiamos as teorias, né, apocalípticas, e enquanto isso o mundo está perecendo sem conhecer o Cristo que vai vir. Eu acho que antes de ser pré ou de ser pós, nós precisamos ter a convicção que Ele está voltando. E que nós precisamos estar preparados e ganhar as almas o máximo possível. Mas nós estamos preocupados com o quê? Nós estamos preocupados com o boleto, nós estamos preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, nós estamos preocupados com as coisas desse mundo.
Então, hoje, a igreja precisa despertar para buscar as coisas que são do alto, porque as coisas que são terrenas, elas vão passar, vão ficar. E é interessante essa tua fala, sabe por quê? Jesus diz que uma das características do tempo que antecederia a sua vinda, né, era exatamente os homens comeriam, beberiam, casariam. Noé, né? E Jesus não condena nenhuma dessas práticas. Jamais. O que Jesus estava querendo deixar claro, né, é que todo mundo estaria tão envolvido com essas questões que não se dariam conta do senso de urgência. Sabe, eu penso exatamente como o irmão mencionou, tá todo mundo tão ocupado com tantos afazeres, né, que acaba esquecendo do vizinho, por exemplo. Porque o teu campo missionário não é a Inglaterra, não é a Europa, é o terreno do vizinho do lado. É o teu colega de trabalho, ou é o caixa do mercado, né? E a gente tem de dizer, tem de reconhecer, eu tenho tido muita experiência nesse sentido, de pessoas que do nada colam na gente, aparecem na nossa vida, e a gente fala uma ou duas palavras, elas acabam abrindo o jogo da vida, contam a situação que estão enfrentando e quanto estão precisando de ajuda. E nesse sentido que eu falei sobre a perda da sensibilidade, nós precisamos sentir como eles sentem, né? E compreender eles na sua situação, porque nós já tivemos do lado de lá também, né? E dizer, pois é, eu estou aqui para ajudar, no que for necessário. Misericórdia. Verdade. Não, e também muito falando sobre essas questões, né, sobre da igreja, é muito pela questão da preparação espiritual, né? Nós cremos que Jesus Cristo está voltando, né? Muitos interpretam o Apocalipse de forma literal, outros interpretam de forma simbólica. Existe até uma linha teológica, né, do preterismo, né, que entende que o Apocalipse já aconteceu nos tempos de Jesus, né, a besta, o anticristo, as coisas já foram passadas, né? Mas nós temos uma visão, nós que somos pentecostais, temos uma visão de que as coisas estão acontecendo e, como diz o hino, né, tudo já mostra, né, que Jesus Cristo está voltando, né? Então nós cremos dessa forma. E uma das coisas que nós precisamos nesses últimos dias é de uma preparação espiritual, né? Eu gostaria até de abrir aqui esse questionamento, porque muitos hoje acabam ouvindo a mensagem do Evangelho, vêm para Cristo, mas não vêm por amor a Cristo, mas vêm com medo do inferno, com medo da volta de Jesus Cristo, com medo de ficar. Né? Muitas pessoas elas não vêm para Cristo, ou até mesmo vêm, mas vêm com medo. Eu conheço algumas pessoas que vieram para Cristo que vieram por medo. Não, que Jesus Cristo está voltando, vai vir a grande tribulação, vai ser um tempo terrível, eu vou para a igreja. Né? Então isso mostra que a falta do preparo espiritual, muitas das vezes a falta da busca pela palavra de Deus, né, como nós já estamos falando aqui, a oração, o entendimento de que é necessário pregar o evangelho nesses últimos dias, o entendimento que nós já estamos nos últimos dias da igreja na face da terra e que nós temos uma palavra a dizer para o mundo, né, e nós devemos nos preparar espiritualmente para transmitir essa palavra, né, mas o problema é que muitos acabam estando com medo. E nós entendemos que nesses últimos dias o foco do Evangelho é nos preparar para a vinda de Cristo. Nos preparar espiritualmente para a vinda de Jesus. Glória e não um medo. Né? Toda geração ela achou que era a última. Né? A Idade Média, outras guerras mundiais que já houve, pensaram que seria a última geração. Mas nós estamos aqui. Estamos quase por uma terceira guerra mundial ali. E nós estamos aqui. E qual é o nosso papel como igreja? Né? Será que nós estamos ministrando para que cause medo nas pessoas ou para que abra-se o entendimento e a consciência deles de que é o fim, de que Jesus Cristo está voltando e que a alma deles é preciosa diante do Senhor? Eu gostaria da opinião dos irmãos sobre este tempo que nós estamos vivendo, de muitas pessoas que estão com medo. Né? Será que muitos estão discernindo o tempo de uma forma com um olhar mais medroso? Não, vou para a igreja porque está acabando os dias, ou porque realmente não, eu sei que Jesus Cristo morreu na cruz por mim. Qual que é a visão que os irmãos têm desse tempo, dessas pessoas, né? Nesses últimos dias? Nós temos, eu penso assim que em grande parte uma das razões do porquê as pessoas pensam assim e dessa forma é pela falta de conhecimento, né? Eu vi um negócio muito interessante que eles, quando o FBI ele contratou alguém para fazer o trabalho de cuidar da nota do dólar, porque como é uma moeda de nível universal, ela é a mais falsificada do mundo, né? Todo dia tem alguém falsificando o dólar, né? E
perguntaram para ele se desse uma nota falsa para ele, ele saberia dizer se era falsa com precisão. Ele falou, olha, existe uma série de testes que é feito para saber se ela é falsa ou se ela não é. Ele falou assim, você sabe se todas são falsas? Ele falou, não porque elas são falsas. Mas e como é que você sabe? Ele falou, porque eu sei qual que é a verdadeira. Eu conheço perfeitamente a verdadeira. Sobre a questão da escatologia, as linhas interpretativas e as diversas vertentes, eu como escatólogo conheço todas elas, né? Eu penso que o segredo é saber qual que é a correta. Sabendo a maneira correta de ensinar, a maneira correta de orientar as pessoas, sabendo ensinar qual que é o posicionamento bíblico, por exemplo, o irmão mencionou nós, né, os pentecostais, nós somos da Assembleia de Deus do Brasil, somos dispensacionalistas clássicos, nós temos uma doutrina muito bem embasada, nossa teologia, principalmente no campo da escatologia, muito bem desenvolvida. Então nós sabemos muito bem como nós ensinamos, nós damos a nota verdadeira. Tendo a verdadeira em mãos, as pessoas conseguirão distinguir a falsa. Então é necessário que tenha alguém que ensine, que oriente, e nós temos que cuidar com os dois extremos que tem acontecido muito, que são os escatomaníacos. Tudo agora vive em torno de escatologia. Eu teve uma irmã que me mandou mensagem, porque sabe que eu trabalho com escatologia, né? Eu tenho material pronto, inclusive. A irmã mandou mensagem para mim, irmão Gessé, atacaram Israel assim, assim, assado, o que você acha disso? Estou preocupada. Falei, irmão, são os escatomaníacos. Qualquer coisinha, corre para a Bíblia procurar um texto para ver se há um cumprimento parcial, é um problema. Ficou um tempo sem ler, já está indo para a Bíblia já ler. Já fica preocupado, os escatomaníacos. E tem muita gente assim. Tem amigos meus que ficam o dia inteiro mandando vídeo para mim no Instagram de teorias conspiracionistas, Illuminatis e companhia limitada. E em contrapartida tem os outros, são os escatofóbicos, né? Tem pessoas que têm medo da ideia do fim dos tempos. E eu não estou falando só de pessoas lá fora, estou falando de pessoas de dentro da igreja. Pessoas que não querem aprender essa matéria, não querem entender, porque tem medo. Tem medo até da morte. Tem aqueles que leem a Bíblia, mas quando chega no Apocalipse, corre. Tem medo. Entra em pânico, né? E acaba alarmando, né? Então, existe muitos que têm esse medo, né? E principalmente pela falta, né? de buscar, de entender, de compreender as Escrituras, né? Como você está falando, um ponto importante. É a falta da busca. Se o povo, como diz Jesus Cristo, né? O povo peca porque não lê, né? não examina. Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Eu ontem estava em uma reunião familiar, em um aniversário, e eu comentei com os irmãos em Cristo que se aqui tem uma igreja que o foco da igreja é revelação, eu passo por aqui. Porque a maior revelação é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E as pessoas hoje elas querem procurar um guru, né? Elas querem vir para a igreja, elas querem sentar na cadeira e que o pregador e o pastor levante a mão e tudo aconteça na vida delas. Que tudo, que a bênção receba, a chave receba, o milagre receba, e ela fica ali faltando dar uma pipoquinha, um suquinho, né? Nós vamos em congressos, né? Que ditos são congressos de avivamento, mas quando você chega no congresso, não começou o congresso, as pessoas estão ali como meros espectadores, né? Que eu digo, se eu vendesse uma pipoquinha, eu daria uma pipoquinha para todo mundo, um suquinho, porque estão esperando, né? Que alguém lá levante a mão e não é assim que funciona o evangelho. Não é que assim que funciona buscar a Cristo. A igreja, como um corpo de Cristo, unanimemente tem que buscar a Deus em oração, em clamor, em quebrantamento, em humilhação. E o que nós temos visto nos dias de hoje são espectadores, né? A igreja precisa de um despertamento. E um dos livros que tem impactado a minha vida nesses últimos dias é o Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill, um livrinho fininho, mas impactante para os dias de hoje, porque nós precisamos do avivamento. Nós precisamos do poder de Deus, da unção do Espírito Santo para fazer a diferença. E é só esse evangelho poderoso que vai despertar o povo a clamar, a buscar. Daí tem essa igreja de revelação. A pessoa só vai por revelação, ela vai depender. Daí nós temos livre acesso, o véu do templo foi rasgado. Nós podemos nos achegar a Deus e temos a nossa intimidade com Deus. E esses líderes querem fazer as pessoas pensarem que dependem deles para chegar a uma vitória, uma bênção, que depende de dar uma oferta, que depende de fazer um voto, né? Eles estão fazendo mercadoria com o evangelho, vendendo as bênçãos,
né? Fazendo as indulgências atuais e fazendo o mercado da fé, fazendo das pessoas cifras, enquanto essas pessoas precisam ser levadas a Cristo, através da palavra, através do poder do Espírito Santo. E isso é o que vai fazer a diferença na nossa geração, porque a maioria desses que revelam, que isso, que aquilo, tu vai ver depois o fim deles é trágico, porque é separação, é divórcio, filho nas drogas, é assassinato, adultério, é tudo, só olha para o fim, olha para o fim. Então nós temos que nos voltar para a palavra, para o Senhor. O verdadeiro profeta, o verdadeiro pastor, ele não vai querer atrair para ele vai querer levar a Cristo. E aqui nós temos uma igreja que o fundamento dela é a palavra. A Assembleia de Deus é pregada a palavra. Mas nós vemos, às vezes, uma insatisfação das pessoas, porque parece que elas não querem a palavra. Elas querem um show, elas querem uma luz, querem um negócio diferenciado, querem um que salta, um que pula e tantas outras coisas, mas menos a palavra. Parece que tem enfadado, porque é os últimos dias, é a apostasia acontecendo. Eu acho que ela deixou de ser suficiente, né, no culto, né? Parece que a palavra deixou de ser suficiente. E essa busca, né, frenética por alguma coisa que supra a necessidade, esse vazio que existe, a né? emoção, né, o rodopiar. Se dá pelo fato de o esfriamento ter alcançado nosso povo, né? E principalmente eu entendo dessa forma, né? Como no período antigo o inimigo utilizava-se de forma para matar os crentes, para os cristãos, para que eles não desenvolvessem, mas quando matava 30 surgia 60, matava 60 surgia 90. E hoje o diabo já entendeu que basta só tirar o foco. Exatamente. Quando você olha para as Escrituras Sagradas e você vê lá a passagem quando Jesus Cristo anda sobre o mar, Pedro afundou porque ele desviou o foco. Enquanto ele olhou para Jesus Cristo, ele andou sobre as águas. Mas quando ele desviou o foco, ele afundou. O irmão pode... Olhou para as ondas. Isso é tão interessante que serve como prototipo, né? O protótipo da manifestação do espírito do anticristo, o próprio faraó. O faraó disse assim, esse povo está tendo tempo demais. Vão aumentar as cargas. Ocioso, vão dar trabalho. Se nós aumentar mais cargas, eles não vão ter tempo para sair cultuar com Moisés. E não é de fato o que está acontecendo hoje. Irmãos, assim você acorda, nossa cidade, que graças a Deus, mas tu imagina São Paulo, o camarada tem que acordar 5 horas da manhã, pegar 3 ônibus, para daí chegar no trabalho, ele trabalha até as 6 da tarde, ele pega mais 3 ônibus para chegar em casa, ele chega em casa às 8 horas da noite, não deu de ir no culto já, aí 8 horas da noite ele tem que chegar, tem que cozinhar, fazer uma comidinha para levar para a marmita de amanhã, ele não teve tempo, ele está morto de cansado, ele não vai orar, ele não vai buscar, ele não vai ter tempo nem para a família, como nós estávamos conversando aqui, né, em off, né? Não vai ter tempo. E nesse sentido, dia após dia, quando se dá conta, tu não está mais buscando a Deus, não está mais servindo, e quando você se dá conta de verdade, você não tem mais, por que eu estou aqui? Isso vai minando a comunhão da pessoa com Deus. Exatamente. Vai tirando a atenção. Nós chegamos onde é o ponto nevrálgico dessa nossa discussão, né? É o esfriamento. E agora uma coisa eu preciso dizer, me vejo na responsabilidade de deixar isso muito claro para quem nos ouve, para nós aqui na bancada, que em todas as épocas, em todas as gerações, nós nunca contamos com a maioria. Nós contamos com um pequeno grupo que quis fazer a diferença. Então, por isso que eu sempre afirmo, nós somos os agentes de Deus para o avivamento agora. E o porquê estar do pleno avivamento, Leonard Ravenhill falou que o pregador que não ora pelo menos 2 horas por dia, ele não vale um vintém. Já pensou? Como nós enquadramos uma geração que se diz que é pregador, que se diz que é pastor, e não ora, não tem o joelho calejado, não tem intimidade com Deus, não ora para agradecer uma comida, não ora para agradecer uma compra que traz dentro de casa, não ora para dormir, não ora quando acorda, né? E vai passando, porque essa frieza espiritual, esse afastamento do lugar do altar, né, está acontecendo. E nós precisamos voltar ao lugar da oração, da intimidade, da santidade, do jejum, do quebrantamento, da mortificação da carne. Aí nós vamos ver as maravilhas do Senhor. E um dos veículos também do esfriamento é o conformismo também, né? Nós estávamos aqui falando também da pessoa de Davi. Davi, ele caiu porque ele não estava na guerra. Exatamente. Ficou em casa, no palácio. A ociosidade. É um perigo, né? A ociosidade. E nós temos muita gente assim, mano. Né? Eu vi uma coisa aqui, agora eu vou tocar numa ferida aqui, irmão. Porque é para isso que serve. Claro, a gente tá aqui para com isso, certeza. né? Irmãos, eu trabalho o dia inteiro, né?
trabalho vocês. A espada pega aqui, pega nós ali, trabalhamos o dia pega inteiro, aí. Nós chegamos em casa, às vezes, muitas das vezes cansados, mas nós temos as nossas atribuições dentro das nossas congregações e como vocacionados para o serviço do reino, nós estamos sempre atuando, pregando, ministrando, e às vezes nós não temos todo aquele tempo que seria necessário para a preparação de uma mensagem boa para a igreja. Eu trabalho com teologia, então eu sei o que eu estou dizendo, uma mensagem boa, direcionada do céu, mas em contrapartida a gente vê muita gente, pastores, doutores, pessoas que têm o dia inteiro em casa e são pagos para atender da obra e não fazem nada disso que o irmão mencionou. Tem tempo para orar, tem tempo para buscar e tal. Então, assim, o esfriamento, ele começa da tribuna. Se a liderança não tem um altar em chamas, né, um altar aceso, dificilmente nós vamos ter liderados que fazem. Precisamos orar pelos nossos líderes. Em caráter de urgência. Em nome de Jesus. Mas não só orar. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós estávamos evangelizando na Quinta Avenida ali, e eu tive uma experiência muito engraçada. Eu fui, num ponto de ônibus, tinha um morador de rua, e eu fui lá, entreguei um panfleto, falei de Jesus para ele e saí andando. Quando eu saí andando, alguém assobiou para mim, e eu pensei que era ele. Era um outro cidadão, com daqueles cobertorzinho, pega a pulga, colocou em cima dele assim, olhou para mim e falou assim, mais ação do que oração. E foi embora. Mais ação do que oração. E eu fiquei pensativo. Mas é um invertido, porque não são as nossas orações, porque quando nós agimos, mas quando nós oramos, Deus age. Exatamente, só que o que ele quis dizer assim, ele quis transmitir a ideia que Moisés transmitiu. Diga para o povo que marche, vocês já clamaram, já pediram, o livramento veio, a manifestação está aqui, só que vocês têm que fazer a parte de vocês. Então, às vezes, muitas das vezes, irmão, nós estamos orando e pedindo e clamando a Deus, e de fato é o nosso papel de fazer, mas se você não se movimentar, se você não fazer alguma coisa, queremos um avivamento, queremos que o jovem, por exemplo, seja tomado por Deus e seja usado de maneira poderosa, como David Livingstone, David Brenner, e tantos outros vultos da história, só que Spurgeon, né? Dwight Lyman Moody, que são ferramentas poderosas, e cada qual Deus tem um chamado específico, não tem nem como a gente colocar o nosso nome na mesma linha se nós vamos escrever sobre eles. Mas cada um Deus usou de uma maneira específica e não existe outro igual a eles. Cada um Deus usou de um jeito. Só que isso só é possível se nós fazermos isso, nós intercedemos, orarmos, clamarmos, consagrarmos, mas nós chamar todo mundo para um culto de ensino, uma escola dominical, são vazios. Eu tenho andado pelo nosso estado aí, são vazios. E daí o avivamento, ele começa ali, no ato em que você é convencido de que dá para ser usado. Eu estudei agora o avivamento no país de Gales. Né? Tremendo. E um jovem, não era um jovem simples, mineiro, 13 anos clamando para Deus trazer um avivamento. Ele conduziu um avivamento que impactou uma nação, que impactou o mundo, que o avivamento do país de Gales se espalhou. Do avivamento de Gales que veio o avivamento da Rua Azusa. Sim. Então, mineiro, indouto, simples, e Deus usou. Ele se humilhou, se voltou, 13 anos orando. E se aquela mulher, ela clamava um juiz iníquo, que não temia Deus, não temia os homens, que lhe fizesse justiça, quanto mais o nosso Pai, se nós perseverarmos em clamar. Então, nós precisamos da perseverança na oração. E a partir do momento que Deus abriu os céus sobre a sua igreja e trazer um grande avivamento, as almas vão ter sede da presença do Senhor, vão ter vontade de conhecer o Senhor. Precisamos urgentemente de um avivamento nesses últimos dias. Outra coisa interessante por exemplo, assim, aquela cena, né, interessante de quando Filipe encontra com o eunuco da rainha Candace lá, né? Ele disse que ele estava andando e de repente o Espírito falou, corra, porque eu vou lhe usar, né? E ele chega ali perto do carro, onde estava o abençoado, né? E ele 53. Pergunta, tá lendo o que aí? Ele falou, é um texto assim, assim, assado, tu entendes o que lê? Mas eu acho engraçado que antes de ele chegar ali, o Espírito de Deus disse, corra, senso de urgência. Não dá mais tempo. Ele teve que alcançar uma carroça. Exatamente. Então, por isso que eu estou dizendo assim, é importante, e de fato, todo avivamento teve como início, como mola propulsora, um bom período de busca, de apresentação a Deus. De lágrimas, de choro, de amor, de cinza sobre a cabeça, cara no pó. Mas quando chegou o momento, eles correram.
É porque é impossível, né? não- Quando eu- o Espírito Santo vem, o Espírito Santo é a força motriz. Sim, Quando ele é o que vem, é nos impossível move. ficar... Então, o que nos partindo move, desse né? pressuposto Inerte. que eu entendo que eu ensino sobre avivamento. Irmão, a gente fica difícil dizer que a nossa geração está vivendo um avivamento se Que é a ela é geração do inamovível. avivamento. Ela é inamovível. Engessado. Ela é estática. Ela não se movimenta. Ele quer pregar Jesus com uma tatuagem, com uma camisa. Eu digo assim, ele quer ver as coisas acontecerem, só que não se movimenta. Paulo é interessante, por exemplo, eu estou estudando agora Paulo, né? Eu fiquei agora os últimos 3 anos estudando escatologia e agora estou estudando a biografia paulina, então estou lendo uma série de livros. E uma das coisas que mais me chamou a atenção assim, é que Paulo aparece orando, mas parece andando. Paulo intercede, mas se movimenta. O Espírito diz, tu não vai para a Galácia. Aí depois o Espírito diz, você não vai descer para Bitínia. Aí depois ele diz, o Espírito de Cristo me impediu de ir para Troade. Então, assim sucessivamente, ele ora, o Espírito orienta e ele vai onde o Espírito fala. Ore, mas se movimente. Então, partindo dessa ideia, eu entendo que o avivamento, ele é pleno, ele é genuíno, ele é real e ele caracteriza-se como uma obra de Deus mesmo, quando o mesmo que está ali, em clamor, oração, pedindo, intercedendo, independente de quanto tempo isso leve, porque para cada lugar, para cada dispensação, Deus reservou uma pessoa para usar no tempo hábil, né? No tempo hábil, o avivamento ele é marcado por pessoas que fizeram e aconteceram. Alguém perguntou uma vez, por um grande sábio, se você pudesse dividir a humanidade, você dividiria ela como? E ele disse assim, olha, eu tenho um bom jeito de dividir a humanidade como um todo. Ele falou, como? Eu dividiria a humanidade em 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoa é aquela que é perita, especialista em contar boas histórias. Eles pegam da pena e registram a história de Moody, de David Livingstone, Alexandre o Grande, Mussolini, grandes vultos da história. Eles escrevem e narram perfeitamente. E o segundo grupo? O segundo grupo é aquele que gosta de sentar para ouvi-la. Todo mundo aqui gosta de ouvir uma boa história, não gosta ou não gosta? Verdade. Tem gente que é chamado para isso. Ele falou, tá, e o terceiro? Ele falou, o terceiro são os que se levantam e fazem. Então nós temos que ter essa noção, essa clareza de que a oração ela é a engrenagem que faz o céu se mover em nosso favor. Só que se essa engrenagem ficar parada, Deus não vai se manifestar. Então eu penso né? Isso entendendo a vocação que Deus me deu. Eu sou a ferramenta de Deus para responder ao clamor da sociedade. Amém. A resposta de Deus para essa geração. O Romão é a ferramenta que Deus quer usar agora. Glória entendeu? a Deus. O irmão Josias é a ferramenta. E às vezes a gente fica esperando, não, Deus, levanta um Samuel. Precisamos sair de A gente telespectadores, acaba querendo né? terceirizar uma coisa que às vezes Deus colocou nas nossas mãos. Tu entende que o ID não, é para a igreja como um todo. É coletivo, é coletivo. Olha só, nós estamos falando aqui sobre pestilências, sinais que evidenciam que a vinda do Senhor está próximo, tornados, maremotos e tantas coisas. E eu estava lendo esses dias algo interessante, meu irmão, sobre nos Estados Unidos acontece muito aquelas grandes enchentes, né? Assim, cobre casas e tal, principalmente naquela região ali. Los Angeles. Aquela região é terrível, né? E houve um grande furacão e deu uma enchente muito grande. E eu me lembro que, quando eu estava lendo ali essa história, teve alguns sítios naquela região que tinha uns que eram mais altos e outros mais baixos. E os que estavam mais baixos foram inundados completamente. Completamente. Ao ponto de quem estava mais em cima olhava, via todo o gado boiando. Viam todos os porcos boiando. Toda a seara desfeita, as casas, tudo. E um homem de Deus estava lá em cima, observando tudo, falou, eu vou orar agora. Eu vou orar agora. Dobrou o joelho, glória, eu sinto Deus nessa palavra. Eu vou orar agora e começou, Deus, faz alguma coisa. Faz a água baixar. Eu estou ouvindo o grito da boiada, o desespero dos porcos, as galinhas estão morrendo. E ele orava para que Deus parasse a chuva. De repente, o filho dele dobrou o joelho do lado, falou, Jesus, faz o meu pai entender uma coisa, que nada vai acontecer se ele não se mexer. Pai, desce lá e ajuda o vizinho. Então não adianta muitas vezes a gente clamar por um avivamento e querer que Deus movimente o céu em nosso favor se a gente não está disposto a fazer alguma coisa. Entende? Verdade. Então eu penso que é um trabalho conjunto. Vamos orar, vamos clamar,
rachemos o céu com as nossas intercessões, tendo em vista esse senso de urgência de uma sociedade que precisa ser assistida, mas vamos lá. Estender a mão. Vamos lá estender a mão. Verdade. Não, e principalmente sobre essa questão da busca Virou uma conversa missionária, acho. Já. É que, querendo ou não, nos últimos dias nós temos que ter essa visão missionária. É verdade. De pregarmos o evangelho a quem está nessa ansiedade, nesse anseio das coisas tão aceleradas, mas precisa de um norte. Nós portamos a luz no fim do túnel de alguém, por exemplo, né? Que alguém às vezes está num poço, nós somos aquele que vai jogar a corda, né? E nós portamos isso porque Deus, ele nos capacita a isso. E nós devemos ser impulsionados pelo Espírito. E sempre, né? Como nós já estamos falando aqui sobre a busca pela oração, Deus se revelando, né? Eu lembro de Atos 10, que foi um texto que eu gostei muito de estudar, porque Cornélio estava orando e Pedro também. Pedro estava no terraço, Cornélio estava em casa. E aí Pedro tinha aquela questão, não, Senhor, eu não jamais, né? Aquela barreira, gentios, judeus. E quando Deus falou para Cornélio, chama Pedro, bem específico, manda teu servo chamaria Pedro. E ele não entendendo, não, mas vamos lá, chamou os servos, vai lá, chama Pedro. E Pedro estava no terraço e Deus falou assim, 2 servos vão vir aqui. E deu a visão a ele. Ele olhou o lençol, os irmãos sabem muito bem da visão que ele teve, e ele questionou a Deus. O problema, muitas das vezes, hoje, de nós não sermos impulsionados por Deus para ser usados como ferramenta, muitas das vezes é o questionamento. Sim. Deixamos, muitas das vezes, queremos terceirizar algo que Deus queira fazer. Às vezes a gente olha para um ambiente, né, e pensa, não, mas Deus escolheu o Jessé, Deus potencializou ele, impulsionou ele. Né? Nessa questão. Mas Deus mostrou para Pedro, não é dessa forma, Pedro. Por mais que tu tenhas essa divisão de pensamento, eu quero te usar agora e tu tem que ir lá. Mata e come. Eles vão vir aqui, vão bater na tua porta e tu não vai dizer nada, só vai. Eu lembro que antes de me converter, né, eu fui no fundo do poço, né, porque sem Cristo nós somos o filho pródigo, né, que prova das bolotas dos porcos. E dentre essas bolotas eu estava nas drogas. E nós estávamos ali entre os rapazes, os jovens que usavam drogas, e chegou um menino. E esse rapaz chegou com os pulsos tudo aberto, assim. Tudo aberto e para usar droga, e ele começou a falar da vida dele, que ele tentou tirar a própria vida, e do alto daquela rua assim ele apontou para a igreja que eu me converti, e apontou para aquela igreja e falou assim, eu entrei naquela igreja ali e não encontrei solução para minha vida, e dias ou no outro dia talvez esse jovem foi encontrado enforcado. Então esse jovem, ele tentou entrar naquela igreja, ele tentou se enturmar entre os jovens, ele tentou buscar, né, uma resposta para a ânsia da sua alma, mas ele não encontrou. Às vezes, por que ele não encontrou? Porque os jovens não estavam preocupados com as almas, eles estavam preocupados com o emprego, com a namorada dentro da igreja, estavam preocupados com as coisas desse mundo, e as almas estão entrando famintas e sedentas dentro da igreja, precisando de uma oração, de uma palavra, como o amado aqui falou, a pessoa ali ajoelhada e debaixo da sua cama escrito depressão. E a igreja que tem o poder e a autoridade para libertar os cativos. Nós precisamos urgentemente despertar com amor pelas almas, porque às vezes, né, o próprio Spurgeon pregava como se fosse a última mensagem que ele fosse pregar para alguém. Tem que ser assim, ele dava o sangue, o melhor dele, né? Se você não for colocar fogo no teu sermão, coloca o teu sermão no fogo, né? Colocar a tua alma, a tua vida na palavra, na oportunidade que tu está tendo, porque às vezes é a última mensagem que uma pessoa vai ouvir. É a última palavra, é a última oração, é o último acesso no fim do túnel que a pessoa chegou dentro da igreja, o último recurso. Às vezes a igreja normalmente a igreja é o último. Quantas pessoas nós ouvimos que antes de perderem a sua vida tentaram se chegar na igreja, né? Então que nós possamos estar sensíveis e saber que nós somos, né, a diferença nessa terra. Uma coisa interessante, né? A gente fala muito sobre Pentecostes, né?
o derramamento do Espírito, o avivamento que aconteceu e tudo ali, mas é muito curioso que a Bíblia diz que quando Jesus ele assunta aos céus, os discípulos vão todos para o cenáculo, né? Aquele grupo de 120, e a Bíblia diz que eles estavam com a porta fechada. A ideia era se proteger, porque já mataram o nosso mestre, vão vir atrás da gente também. Só que as mesmas portas que eles fecharam para se proteger, impediam eles de ir para fora. Tu entende? E esse é um grande problema. A gente ficar dentro desse ambiente onde a gente julga, não, estamos vivendo o sobrenatural de Deus e as portas continuarem fechadas. Mas quando o Espírito Santo vem, que o então, avivamento por isso que houve a vem, necessidade de vir o avivamento real. É e isso eles, que nós precisamos. eu costumo dizer assim, que esse dia eu estava ministrando sobre Neemias, inclusive, né? E nós vivemos uma geração que está muito preocupada com estruturas, né? E a gente tem que estar mais preocupado com gente. O irmão falou ali sobre a questão de não dar atenção para quem vem, e às vezes a gente perde, né? É a famosa síndrome do avestruz. Põe o ovo e vai embora, entendeu? Que é a falta de atenção póstuma depois da visita, depois do reconhecimento público de que só Jesus para mudar, e a gente deixa ali e a gente acaba perdendo as pessoas. Acaba não né? cuidando da pessoa. E isso é resultado da dessensibilização. Nos nossos últimos dias a gente tem que viver mais alerta e principalmente vigilante nessa questão, né? Porque pela falta de vigilância, muitas das vezes a gente coloca uma alma fora. Exatamente. Né? Às vezes a vigilância no que vai falar, na forma que abraça, ou às vezes da forma que a pessoa está, a gente não chega perto porque causa aquele desconforto, a grosso modo, pela forma que a pessoa está. Mas nós somos igreja, nós somos portador de Jesus Cristo. Jesus Cristo em nenhum momento fez acepção de pessoas. Como nós devemos fazer acepção de pessoas? Nós não devemos fazer isso, né? Então eu entendo que nesses últimos dias, como nós estamos vivendo o final dos tempos, os últimos dias da igreja, isso é real. O arrebatamento está às portas, nós estamos vivendo os últimos dias, Jesus Cristo está voltando e já esteve, a vinda de Jesus Cristo já esteve mais longe. Nós estamos cada dia mais perto, cada dia que passa nós estamos mais perto, né? E nós devemos viver em vigilância, estar preparados, buscando a Deus, não se apartando, porque Cristo quer encontrar nós desta forma. Eu gosto muito de ler as parábolas que Jesus Cristo fala em Mateus 25, porque ele traz a ideia de duas igrejas que ele quer encontrar. A igreja preparada, com reserva, né, que aqui a reserva o óleo, né, nós não vamos nos destrinchar muito, mas claro, ele fala de muitas coisas sobre que o óleo transmite, né, a reserva do azeite. E eu gosto também dos talentos, né, que Jesus Cristo também quer encontrar uma igreja que esteja servindo, trabalhando. E o trabalho para o Senhor é o quê? Fazer aquilo que Ele nos ordenou, pregar o Evangelho, levar, expandir a palavra de Deus, trabalhar com excelência, desenvolvendo aquilo que Deus nos deu, tantas coisas que nós podemos fazer para Deus, mas muitas das vezes a gente negligencia. São tantos talentos, né, enterrados, né, mano? Tanta gente boa que podia estar contribuindo. Por isso que eu digo assim, então é daí que urge a necessidade de que nós mais uma vez experimentemos um avivamento verdadeiro, sabe? Um avivamento real mesmo, aquele que muda, né? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer, olha, eu quero que vocês vivam o melhor de Deus, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas isso só é possível se vocês não tomarem a forma do mundo e forem transformados pela renovação da maneira de pensar. E o entregar o corpo e assim em sacrifício vivo, santo então, e agradável. Eu acho que tudo parte desse pressuposto, dessa ideia inicial. Nós começarmos investirmos na mudança da cosmovisão, na mudança de como é o serviço cristão, na mudança de como a igreja pensa essa questão dos últimos tempos, né? O ensino da escatologia, que é a minha área, que eu trabalho, né? Então eu acho que tudo isso vai remodelando a mentalidade e a igreja vai se tornar mais útil. Os talentos vão ser desenterrados. E tem pessoa preocupada com terno, com gravata, com cabelo. A gente viveu um tempo de um extremo tão grande que alguns líderes eu ainda levo isso, doutrina, porque isso é doutrina, né? Eles pensam que não pode ter barba, né? Teve pastor aí que convidaram o irmão com barba para pregar e ele falou, não, com barba no meu púlpito não. Daí esse mesmo pastor que não aceitou barba com o obreiro com barba pregar,
saiu do ministério e pegou a mulher do outro. Então, Entendeu? Daí o que é uma situações. barba diante dos escândalos desse? Então a gente vê extremos assim que né, parece ser piada, mas ainda existe no meio essa ignorância, né? Não pode usar uma bermuda, né? A irmã, se cortar o cabelo, não vai para o céu, uma gravata, porque o obreiro tem que usar tantas coisas assim. Claro que a gente tem que se vestir decentemente, tem que ter prudência, mas eles tiram a graça de Deus, o poder de Deus, e resume a obras humanas, né? Como os Gálatas, que saíram da graça de Deus e foram para as obras. Sendo que a graça de Deus é que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu penso que nós deveríamos focar no que de fato importa, né? Que é a pregação da palavra de Deus, a preocupação com quem perece e, dentro das nossas limitações, tentarmos fazer alguma coisa, porque existe o microcosmo e o macrocosmo, né? Então, o mundo está muito além da nossa visão, ele é gigantesco. E as necessidades, elas são quase que inalcançáveis, vamos assim dizer, né? Mas se a gente conseguir fazer com que a igreja entenda, né? Que nós somos a resposta de Deus para esse tempo, Verdade. esse tempo do fim, esse tempo de tanta calamidade, de tanta dificuldade. E, assim, com todo respeito, né, por quem nos ouve, pararmos com as picuinhas, as coisas Picuinhas supérfluas, teológicas, doutrinárias, ministeriais. essas Que vai influenciar na nossa salvação. sabe, né? são coisas triviais, né, e focarmos naquilo que realmente importa, né? A vinda Eu de acho que, Cristo. assim, o irmão mencionou o preterismo, né? Tem o preterismo, o historicismo, a visão eclética, enfim, mas independente de qual seja a linha interpretativa, né, do livro do Apocalipse, elas têm algo em comum. Jesus vem. Agora, se vem antes, Maranata. depois, tal, né? E já partindo já para a finaleira, vamos dizer assim, já para os finalmente, eu entendo que a volta de Jesus Cristo já é consciente na nossa vida. Amém. Então, mais importante do que a volta de Jesus Cristo é na forma do que ele vai nos encontrar. Exatamente. Da forma que nós vamos estar com ele. Será Ele que nos se Jesus acha Cristo voltasse servindo. hoje? Exatamente. Como está a nossa alma diante de Deus se ele Vigiando. voltasse hoje? Aleluia. Né? Fica essa pergunta para nós nessa noite. Vou deixar Aleluia. aqui o pedido do meu irmão, dar suas considerações Vou finais. dar minhas considerações finais, lembrando a história daquele menino que teve um derramamento de estrela no mar, na orla da praia. Aquelas estrelas estavam morrendo, né? Ali, e aquele menino começou a jogar desesperadamente as estrelas do mar para o mar, e passou um homem e ficou julgando ele. Tu acha que tu vai conseguir salvar essas estrelas todas? Ele falou: olha, eu não sei se eu vou salvar todas, mas eu vou fazer a minha parte. Exatamente. É verdade. Né? Nós precisamos fazer a nossa parte. E se cada um de nós fizer a sua parte, cada um contribuir, se cada um ofertar, se cada um orar, se cada um congregar e se comprometer em servir a Deus com todo o seu coração, nós vamos poder fazer a diferença. Que Deus possa te despertar a tua casa, teu ministério. Se você tem os talentos do Senhor que estão enterrados, se você tem desanimado dos sonhos, das promessas, da vinda do Senhor, que seja um despertar para a tua alma e saber que aquele que prometeu, ele é fiel de cumprir. Aquele que há de vir, virá e não tardará. E nós devemos ser salvos em esperança. Então, acenda a esperança no teu coração, o amor, a fé, e persevere em servir ao Senhor até o fim. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Então, nós temos que estar alinhados. A nossa vida precisa estar alinhada com Deus hoje. Hoje. Não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer para Deus hoje. Como diz o Salomão, né? Tudo que vier à mão para fazer, faça. Diácono irmão Jessé. Graças a Deus, né? Eu quero agradecer a Deus por ter estado com os irmãos aqui. Eu não conhecia o irmão Josias, pelo menos nunca tinha conversado, e o irmão Romão também, né? Então eu quero agradecer a Deus por essa conversa que nós tivemos, até porque penso que é de Deus, né? É para Deus, e quem vai ouvir vai sentir Deus, né? Amém. Então eu quero agradecer a Deus por isso, pelo convite que foi feito, né? É a primeira vez que eu estou aqui com os irmãos, mas eu penso comigo que foi bem produtivo, e de alguma forma, dentro das nossas limitações, nós tentamos contribuir para o reino de Deus, né? Eu quero frisar algo que eu tenho falado e Deus tem me despertado para essa realidade de que
nós devemos deixar as coisas triviais de lado e focarmos no que de fato é importante. O Senhor Jesus, a gente costuma dizer que Jesus está voltando, né? Na verdade, Ele já está à porta. Né? Para a igreja de Laodiceia diz, eu estou batendo já. Se vocês abrirem, eu entro, entendeu? Então, o Senhor, Ele está às portas. A qualquer momento, o céu vai se abrir e o amado da nossa alma vai aparecer. Aleluia. E Ele vem buscar o seu povo, que tem passado por tudo que tem passado ao longo da história, todo o sofrimento da igreja, de ontem, hoje, que vai continuar até o momento do arrebatamento. E, para tanto, nós temos de estar com o coração voltado, inclinado para Ele, com a alma dilatada diante dEle, reconhecendo o quanto nós somos carentes da graça dEle, e entender que enquanto nós esperamos, nós temos que ir administrando, lidando com os talentos, atendendo dos nossos conservos e fazendo a obra de Deus. Então eu penso que, frisando de novo o que eu tenho dito antes, nós somos os agentes de Deus para esse momento. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe irmão Josias, irmão Romão, Deus abençoe quem vai, ou está nos escutando agora, ou vai nos escutar ainda, né? Com certeza. E eu tenho para dizer, é você que Deus vai usar mesmo. Não espere que Deus vai usar o A, o B, o teu vizinho, que Deus vai levantar alguém diferente. Você é a ferramenta que Deus quer usar, Aleluia. assim como está me usando, está usando o irmão Josias, cada qual Glória dentro a das Deus. suas atribuições, né? Cada qual da maneira que Deus usa, que é multifacetada, né? Aleluia. Mas é nós que Deus Multiforme vai usar. graça. Então, se nós queremos vivermos um verdadeiro avivamento nesse tempo do fim que antecede a vinda do Senhor, é dessa forma, nós trabalhando, fazendo e sendo a ferramenta que Deus quer que nós sejamos. Gerúndia. Amém? Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe os irmãos. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Amém. Da mesma forma que nós sentimos Deus nessa conversa, queremos Glória a Deus. que você assistindo também sentirá. Que Deus Amém. abençoe e tenha uma ótima noite. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Era podia ficar mais.